Olá, é uma alegria ter você aqui. Me chamo Aurinete Monte, seja muito bem-vindo a esse canal. Foi Deus que lhe trouxe aqui nesse canal e não saia porque eu tenho uma palavra de experiência para a sua vida. E o assunto de hoje é falando de algumas fases no casamento que você precisa saber superar. E eu estou aqui nesse canal para me unir com você em todas as situações difíceis e juntos venceremos. Sempre vou falar de Jesus porque eu sou apaixonada por Jesus. Levo Jesus para todas as áreas da minha vida e quero levar para todas as áreas da sua vida também. A primeira fase do casamento que o casal precisa saber lidar. E se precisar de socorro, eu lhe trago uma palavra de socorro. Se precisar de esperança, fé, eu lhe trarei também essa palavra. Se você precisar ser motivada, eu vou lhe motivar. Esse é o foco aqui do canal. Fique aqui comigo, não saia desse vídeo e vamos conhecer as fases difíceis do casamento que você precisa saber lidar. Então, se você casou agora, não passou por fase nenhuma ainda, não teve nem filhos ainda, esse vídeo é para você também. Se você passou por todas as fases, você vai ver onde foi que você errou e vai aprender aqui comigo. Eu ainda não passei por todas as fases, mas deixa eu ir lá na primeira fase. A primeira fase do meu casamento que foi difícil eu lidar foi quando eu fui mãe. Aonde eu errei e aonde meu esposo errou. Eu vou falar pra você. Então, eu tive meu primeiro filho, mãe de primeira viagem. E eu estava sozinha numa cidade. Enfim, que isso não vem ao caso. Eu não tinha ajuda de ninguém. Eu só tinha meu esposo. Não tinha nenhum conselho de ninguém de como agir, de como fazer, de como cuidar do bebê. E com isso eu não tinha tempo para casa. Eu não tinha tempo para o meu esposo. Toda a minha dedicação, todo o meu tempo, eu achava erroneamente que tinha que ser do bebê. O bebê, naquele momento, o casal tem que saber que é a prioridade. Mas a mulher não pode levar essa prioridade muito no extremo. Porque seu marido também precisa da sua atenção. Ah, mas ele me ajudou a cuidar? Ele ajudou a cuidar, ele ajudou a trocar a fralda. Ele ficava à noite com o bebê. Ele ficava à noite com o nosso filho. Ele botava para rotar, colaborava. Era um pai maravilhoso? Era. Mas chegou um momento que eu considerei até agressivo. Porque eu não entendia a dimensão da gravidade de tudo que eu estava fazendo. E ele disse, você não pode ficar o tempo todo só com o João. Tem que saber administrar o seu tempo. Poxa, eu ficava em casa só com ele. Tinha tempo para fazer as outras coisas. Tinha tempo para fazer a comida do meu esposo. Mas eu não fazia não. Eu deixava tudo, ó. Ah, meu esposo vai compreender. Eu estou cuidando do bebê. Olha aqui o extremo da prioridade. O nosso bebê precisa comer. O nosso bebê precisa de companhia. O nosso bebê precisa ser velado. Não, não é bem assim não. O nosso bebê pode ficar só em alguns momentos sim. O nosso bebê não morre se der um chorinho não. Porque a gente pensa que morre. Bebê não pode chorar que a gente já sai lá correndo. Se você é ótima mãe, eu também sou. Você não tem nem noção como eu fui mãe ao extremo. Mas esse extremo atrapalhou minha vida com meu esposo. E o bichinho sofreu. E eu não quero que seu marido sofra também. Então essa é a primeira fase do casamento que você tem que saber lidar. Quando nasce o filho, ele é prioridade sim, mas não no extremo. Você tem um esposo para olhar, para dar atenção, para cuidar. Do jeito que ele também tem uma esposa para amar, dar atenção e sustentar. Porque quando tá com o bebê, muitas mães ficam sem trabalhar e tudo mais. E quem é que vai dar conta de tudo? O esposo. Chega em casa cansado, exausto, porque ele é o provedor. Principalmente naquele momento que você não trabalha mais nem para ajudar ele. E é obrigação dele? É obrigação dele. Mas ele chega cansado, ele quer um carinho, ele quer uma atenção. Quando eu vi que precisava mudar, eu comecei a cativar meu esposo. Nosso filho não deixou de ser a prioridade quando o bebê ali que dependia de mim. Mas ele não era só a minha prioridade, eu fazia ele ser a prioridade do casal. Então, quando o esposo tá bem, ele compreende a necessidade da mãe cuidar do bebê. Então, se não falta nada para o esposo, ele não vai cobrar de você atenção, não vai ter conflitos e vai cada dia lhe apoiar, ficar com a criança. E deixa eu lhe contar, na nossa primeira ceia de Natal com o nosso filho, eu decorei toda a mesa, aí botei lá um protetor em cima da mesa, botei um peru do lado e botei o nosso bebê. Era coisa louca de mãe, para fazer uma surpresa engraçada para o esposo.
mas não deixava de querer chamar a atenção do esposo. Então comecei a trabalhar nisso, meus amigos, para agradar meu esposo nessa primeira fase difícil que eu passei no meu casamento, e deu tudo certo. A segunda fase difícil que o casal tem que saber lidar também está incluso o filho. Quando o filho vai crescendo, que precisa da correção, aí um quer corrigir, o outro não quer. Um é mais flexível, o outro não é. Mas o casal tem que estudar a necessidade dos filhos serem corrigidos e apoiar um ao outro. E aí começa a ter muitos conflitos se a sua escolha for atrapalhar o outro de corrigir o filho. Seja o homem corrigindo a mulher, ambos têm que entrar no acordo daquela correção. Não gostou? Fala em particular com seu esposo, fala em particular com a sua esposa. Não tire a autoridade um do outro para com seu filho e dá tudo certo. Porque quando um corrige, o outro aceitando, tendo dialogado sobre aquele assunto, você não sente que um está provocando o outro quando corrige o filho. Mas quando você está em discordância, pode observar que quando um fala, o outro já fica inchado, irado, porque não estão em concordância com aquilo, não entram no acordo. Então precisam superar isso, precisam se entenderem, precisam conversar. Isso não pode ficar assim. Isso é a segunda fase do casamento que temos que saber lidar. E a terceira fase do casamento que precisamos saber lidar, quando o casal já viveu muito, já teve seu primeiro filho, já amou, já se entenderam várias vezes, já entraram em concordância para com ele, tá tudo uma bênção, mas aí voltaram a se curtir um ao outro. E também isso já passou. E aí no passar do tempo o casal fica sem novidade e vai se cansando do outro, não vai suportando quando o outro fala, não vai tendo mais paciência de ouvir quando o outro tá falando. Tudo vai ficando chato, tudo vai ficando desagradável e sem graça. Essa é a fase do casamento lá mais pra frente, porque se eu for lhe falar todas as fases, vai ser 3 horas de vídeo. Mas eu vou parar nessa terceira fase. E essa terceira fase é muito difícil. É o tempo que você precisa inovar, ser inovador, trazer novidade para o seu relacionamento. Tudo que você fazia antes, um para com o outro, é uma ideia boa de trazer para aqueles dias que você já está frio, cansado um do outro, porque acha que já viveu tudo. Porque é verdade, gente, que às vezes no casamento a gente chega a essa fase, por mais que se amem, por mais que se gostem, por mais que se respeitem, chega um tempo que o ser humano convive tanto um com o outro que se acha cansado um com o outro. E aí precisa trazer novidade para esse casamento, mais cativo, mais amor, mais espelho lá do início. Faz o seu esposo, a sua esposa lembrar de tudo que vocês viveram de bom nesta fase. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui no tempo de escola. Eu sou do tempo do 8º ano, de 8ª série, né? Então, eu vi a 8ª série, depois o 1º ano do ensino médio. Então, quando eu fiz o 8º ano, a alegria de chegar no 1º ano era grande, porque ia ser coisas repetidas, fácil de lidar, fácil de resolver, lá da 8ª série. Então a gente se alegrava de entrar no 1º ano. Então se alegre de entrar na fase quando tudo já ficou para trás, quando tudo já foi cumprido, quando tudo você já fez. Você inove trazendo coisas novas e traga coisas lá do passado que você lembra que agradou um ou outro. E isso serve para o homem e para a mulher. O que você fez? O que você falou? Que atitude você teve com a sua esposa lá no início do seu casamento que a agradou tanto? Então, se você quiser compartilhar aqui no canal, deixa aí seus comentários. Eu dei uma florzinha natural que ela amou. Eu dei um buquê de flor que para ela foi muito significante. Às vezes é só uma simples flor. Eu lembro que o meu esposo, ele me deu uma simples flor que não era natural. Era artificial, com perfumezinho. Com perfumezinho em cima. Aí ele disse assim: essa foi para você, para o 1º ano do Dia Internacional da Mulher. Lembre como se fosse hoje. Eu duvido que ele lembre, porque às vezes os esposos esquecem que agradou as mulheres. Não é para esquecer não, viu, varão? E aí ele é muito esquecido, aí disse assim: e se eu esquecer os próximos, que você sempre lembre dessa flor para todos os anos. Aí eu nunca mais esqueci, nunca mais recebi uma rosa daquela, mas eu lembro que aquilo dali me marcou.
A importância que ele deu de não esquecer. Então, o início sempre é bom, sempre é flores, sempre é mil maravilhas. Mas pode continuar sendo assim quando você já viveu tudo. Inove, traga coisas novas e também traga coisas lá do passado que agradou um ao outro. Este é o segredo para você vencer a terceira fase difícil do casamento. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração.